Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Que bom que você está aqui para aprender da Palavra de Deus. Que bom que você deu um playzinho aí nesse vídeo para aprender um pouco da Palavra. Que a edificação gerada pela Palavra de Deus, gerada pelo Espírito Santo, seja uma realidade na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe através da sua palavra, através do estudo, e eu espero ser um instrumento de Deus para te abençoar e para te ajudar, meu irmão, tá bom? Hebreus capítulo 5, continuando a nossa série de estudos da carta aos Hebreus, estamos no capítulo 5 e vamos à leitura. Hebreus 5, do 1 a 10 é o que trata esse vídeo. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por este motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus, como o foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Aqui o autor aos Hebreus, ele contribui com a doutrina do sumo sacerdote de Cristo Jesus. Jesus como o sumo sacerdote. Jesus como o Kohen Gadol, né, da humanidade. Não apenas dos judeus e não apenas de um ou de outro, mas de todo aquele que crê. Jesus como o Kohen Gadol, o sumo sacerdote da nossa salvação. Ele então faz primeiro uma comparação entre o sacerdote terreno, né, e Jesus Cristo. Entre o sumo sacerdote que existia então, né, na antiga aliança, e agora Jesus Cristo como sumo sacerdote eterno, né, daqui para diante, tá certo? Enquanto nós estamos aqui, temos um sumo sacerdote diante de Deus. Temos um advogado diante de Deus. Mas aqui vamos falar mais sobre a função de Jesus como sumo sacerdote. Então ele faz a comparação, como eu já disse, e destaca aqui algumas qualidades que o sumo sacerdote tinha e que todo sacerdote, todo ministro de Deus deve ter. Todo ministro do Evangelho precisa ter, especialmente aqueles que são chamados ao pastorado precisam ter, né? Como quem resgata as ovelhas, como quem cura as ovelhas, e não apenas resgata e cura como quem está mimando, mas quem dá um novo norte, um novo sentido, uma nova direção, abre os olhos das ovelhas, tira aquilo que pode estar perturbando a sensibilidade espiritual e o entendimento das ovelhas. Essa é a tarefa do pastor. Essa é a árdua tarefa do pastor, além de interceder em oração diante de Deus também por elas, né? Então vamos dar destaque aqui a essas qualidades que todo ministro de Deus precisa ter, especialmente os pastores, como eu já disse anteriormente. O sacerdote está destinado a tratar as coisas que correspondem a Deus em interesse do homem, ou concernentes a Deus em relação ao homem. O verdadeiro sacerdote é o elo entre Deus e o mundo.
né? No caso aqui, Jesus é a religação, mas eu e você precisamos ser um elo entre Deus e os homens. Como disse anteriormente no outro vídeo, né? Que o sacerdote é aquele que ouve Deus e transmite ao povo e intercede pelo povo diante de Deus. O sacerdote em Israel tinha uma função especial que nós hoje não temos. Ele era aquele que levava os sacrifícios e conduzia os sacrifícios para que o povo tivesse perdão dos seus pecados, né? E o pecado, irmão, é a pior doença que existe. Nada se compara ao pecado. Esta é a única doença que dura toda a existência da humanidade desde a queda do homem, né? É o vírus que realmente mata e separa o homem de Deus. O pecado entorpece, o pecado enfeitiça, o pecado inebria, o pecado engana, né? O pecado é excessivamente maligno e é o pecado que nos afasta de Deus, faz separação entre nós e o nosso Deus. É o pecado que faz com que, à medida que nós estamos afastados de Deus, maior é o número de pecados que acabamos cometendo e vamos afundando no pecado. Como diz a Bíblia Sagrada, um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, né? E o sacerdote é aquele que tem a função de trazer de volta aqueles que querem se achegar a Deus, né? Ele recebia, então o sacerdote recebia das mãos daquele que reconhecia o seu pecado, recebia ali uma oferta e levava diante de Deus e sacrificava aquela oferta. O sacrifício religava este homem com Deus, reconciliava este homem com Deus, né? O sacrifício tinha a finalidade de restabelecer as relações, ou seja, reconciliar o homem com Deus, eliminar as barreiras e o afastamento entre esse homem e Deus. Para um judeu era muito claro, e para nós precisa ser claro, né? Os pecados que o sacerdote podia expiar eram os pecados da ignorância. Esses eram os pecados que uma vez por ano o sacerdote ia até o lugar santíssimo, uma vez por ano, o dia da expiação, e ali intercedia pelo povo e levava o sacrifício diante de Deus a favor do povo, com relação aos pecados que o povo cometeu ignorantemente ou sem intenção, né? A gente vai colocar aqui um pouquinho e falar sobre isso. Pecados de ignorância, claro, né? Dentro daquilo que eu compreendo, daquilo que entendo. Então, o pecado de ignorância é diferente daquele pecado deliberado, aquele pecado com teimosia. Esse não era expiado pelo sacrifício. O mesmo autor de Hebreus diz assim, em Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Vamos ver alguns textos que demonstram isso, tá? Abra sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 4, e eu vou ler alguns versículos. Levítico, capítulo 4. Ah, tá aqui. E depois a gente vai para Números, capítulo 15. Levítico, capítulo 4. Versículo 2. Dize aos filhos de Israel, quando alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor. Essa expressão se repete em vários versículos desse mesmo capítulo, né? Ela fala primeiramente a respeito de quando alguém, né? Depois ela fala sobre o sacerdote, já no verso 3, se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Depois de falar sobre o sacerdote, ela fala sobre toda a congregação, no verso 13. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e ali tem
a maneira como devia ser expiado o pecado de todo Israel. Depois ele fala sobre o pecado do príncipe, no verso 22. Se um líder de Israel, se um príncipe pecar por ignorância, fizer alguma de todas essas coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizessem, ele se tornou culpado. E por último, ele fala, quando qualquer um, verso 27, se alguém dentre o povo da terra pecar por ignorância, fazendo algumas das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, ele se tornou culpado. Então havia uma maneira específica de tratar cada uma das pessoas. E se você estudar aqui, você vai ver que era diferente o tratamento para qualquer um de um príncipe, de qualquer um para um sacerdote. Existia diferentes maneiras de se expiar o pecado deles, embora todos sejam pecados por ignorância. Isso aqui é um texto que corrobora ou pode se complementar da seguinte maneira: a quem mais é dado, mais é requerido. A quem mais é dado, mais é requerido. Ou como Paulo diz para Timóteo, olha, não aceite nenhuma acusação contra o presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas idôneas. E quando corrigi-lo, corrige-o na frente dos demais para que os outros tenham temor. É diferente quando você está tratando uma pessoa madura ou que deveria ser madura de um nécio, de um novato na fé. É diferente. Cada um tem uma maneira diferente de se lidar. Mas é tarefa do sacerdote reconduzir esta pessoa ao convívio e à relação com Deus, né? Também veja o que diz em Números 15, 22 e depois vou ler do 22 até o 31. Números 15, do 22 até o 31, está aberto aqui. Esta aqui que eu vou ler agora é uma versão revista e corrigida. E quando vierdes a errar, né? Então tem a versão que diz assim, olha, deixa eu abrir essa outra aqui que é contemporânea. Ou se você pecar inadvertidamente, né? Só quero mostrar a diferença aqui, mas ambas significam o pecado sem intenção, né? O pecado por ignorância. Números 15, 22. Se por inadvertência deixardes de cumprir qualquer desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés, qualquer mandamento que o Senhor vos mandou por intermédio de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou e daí diante nas vossas gerações, e quando se fizer alguma coisa por inadvertência e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de cereais e libação, conforme o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado. Tá? Então aqui diz inadvertência. Aqui na revista e corrigida, quando vierdes a errar e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou. Será que, verso 24, será que quando alguém fizer alguma coisa por ignorância e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto? Na nova versão internacional, verso 24, 15 e 24 de Números. E se isso for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Agora vá para o verso 27 de Números 15. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, né? Ou com mão soberba, ou com a mão levantada, dependendo da versão que você está lendo aí, dependendo da tradução que tem aí na sua mão, né?
Toda pessoa que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os mandamentos, terá que ser eliminado. Sua culpa estará sobre ele. Né? 30. Vou ler na Revista e Corrigida. Mas se a pessoa fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria o Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Né? Ou como diz aqui, também diz deliberadamente, porque desprezou a palavra do Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer então que aquele pecado cometido por ignorância podia ser expiado, havia perdão para esse pecado. Agora, aquele pecado cometido por rebeldia, deliberadamente, com um planejamento, né, intentando pecar, quer ver um exemplo? Né, por mais duro que seja esse exemplo, quando Davi pecou, né? Todos nós conhecemos, ou a maioria das pessoas conhece o pecado de Davi quando ele adulterou e assassinou Urias. Primeiro, ele comete adultério com Batseba, né? Ou Betseba, como você preferir, e depois de cometer esse adultério com ela, ela engravida. Ela engravidando e Urias estando na guerra, Davi chama Urias e diz para ele, vai te deitar com a tua mulher, passa a noite com ela, fica essa semana em casa, desfruta da tua mulher, aproveita esse tempo que eu estou te dando. Mas Urias não vai para casa, Urias fica na praça. Davi tenta mais uma vez e não dá certo. Percebendo que Urias não voltaria para casa durante um período de guerra e não teria como o filho ser de Urias, agora então ele envia Urias com uma carta, diz para Joabe, se não me falha a memória, olha, põe Urias na frente de batalha, eu quero que você ponha ele na frente de batalha e não o proteja. Davi planejou que Urias morresse, planejou o assassinato de Urias. Mais tarde então, para tentar reparar o seu erro, ele traz Betseba para ser a sua esposa. A criança que nasceu daquele adultério acaba morrendo, né? E assim segue a história. Mas o pecado ficou instalado até que veio Natã e confrontou Davi. Natã foi o bom sacerdote. Natã foi aquele sacerdote que trouxe a possibilidade de Davi deixar de ser digno de morte. Então, Natã vem e expõe, olha, aconteceu assim, conta uma parábola, e Davi diz assim, o homem que fez isso é digno de morte. E Natã responde, esse homem é você. Você fez isso quando adulterou com Betseba e assassinou Urias. Davi prontamente cai em arrependimento, confessa o seu pecado, reconhece que é pecador, abandona o pecado, né? Mas ele tinha se tornado, segundo a lei do Antigo Testamento, tinha se tornado digno de morte, porque não pecou por ignorância, ele pecou deliberadamente, sabendo que era pecado. Isso revoltou, por exemplo, Absalão, quando viu que Amnon, né, o seu irmão, também estuprou a própria irmã, né, armou uma cilada para que ficasse sozinho com ela e a forçou a ter relações sexuais com ele, e depois ainda a desprezou. Absalão ficou sabendo daquilo e queria matar Amnon e ficou revoltado com Davi, porque Davi não tomou atitude alguma contra Amnon. Então o pecado é excessivamente maligno, era naquele tempo, continua sendo hoje. Especialmente os pecados que não são acidentais. O pecado acidental é pecado. Mas naquele tempo já facilmente, entre aspas, facilmente haveria expiação desse pecado. No Novo Testamento passa a ser diferente. No Antigo Testamento era necessário ir até o sacerdote, fazer um sacrifício para ter perdão dos pecados.
Agora no Novo Testamento, Jesus está caminhando entre os homens e um dia chegam diante dele com uma mulher que foi apanhada em adultério, foi flagrada em ato de adultério, e a lei dizia, olha, ela é digna de morte e merece morrer. Jesus diz assim para todos que estão ali, como nós bem sabemos: se alguém aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Certamente naquela hora veio à mente e à memória de cada uma das pessoas que estava ali. Talvez nós tenhamos pecado por ignorância. Mas eu entendo que naquela hora o Espírito de Deus, a Bíblia não diz isso, eu entendo que o Espírito de Deus os convenceu da sua vida pecaminosa, que eles também cometiam pecados. E portanto começaram a jogar pedras aqui, ali, acolá, e a mulher fica sozinha. Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Não sobrou ninguém. Eu também não te acuso, porém vá e não peques mais. Esta é a diferença, esse é o estabelecimento de alguém que quer reatar e ser reconciliado com Jesus. Jesus já demonstrava enquanto estava na terra de que maneira deve acontecer. Desculpa, irmãos, o barulho externo aí, tá? Como eu ia dizendo, Jesus então estabelece, né, de que maneira nós somos hoje purificados, indo até o Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, suplicando o perdão dos nossos pecados e abandonando a nossa vida de pecado. O que eu estou dizendo é aquilo que a Bíblia diz, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Deus, ele perdoa sim os pecados de todo aquele que se achega, tanto aqueles cometidos por ignorância, quanto aqueles que porventura foram cometidos deliberadamente. A partir do arrependimento existe perdão. Sem arrependimento ninguém vai de fato até o Senhor. Então, a partir do arrependimento, aí há perdão da parte de Deus. Porém, a partir de então, sim, o Espírito Santo nos capacita a não viver naquele pecado. O que eu estou querendo dizer e aonde a Bíblia nos conduz é o seguinte: aquele que vive deliberadamente no pecado, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Aquele que conhece e tem discernimento das coisas e entende o que é certo e errado segundo o padrão divino, esta pessoa, a partir do momento que tem essa consciência, se ela continua tendo uma vida de pecado, ela está desprezando a palavra do Senhor. E aí para esta pessoa já não resta mais sacrifício por este pecado. É isso que a Bíblia ensina, né? É por isso que a gente olha a palavra de Deus e vê listas como as que estão em Romanos, por exemplo, né? O pecado de soberba deve-se entender o pecado frio, deliberado e calculado, pela qual a pessoa não sente a mínima aflição. A desobediência a Deus a olhos abertos, quando alguém, não no momento de paixão ou repentinamente, mas com toda frieza e rebeldia, se dispõe a desobedecer a Deus. O que eu estou falando aqui, irmãos, é que aquele que resolve viver uma vida de pecado, certamente é alguém que ainda não tem Cristo como seu Senhor. Dura essa palavra, mas é a realidade. Porque é uma incoerência pensar que alguém rendeu a vida a Cristo, rendeu a vida a Jesus, alguém confessa Jesus como Senhor e continua vivendo no pecado. Isso é incoerente. Aquele que vem a Cristo, venha como está, mas a partir de então o Espírito Santo vai limpar essa pessoa. Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa e ela não vai conseguir continuar vivendo a velha vida. Ela vai nascer de novo. Ela vai nascer de novo, né? Pecados deliberados, pecados frios, aonde a mentalidade
parece que não existe acusação, ou não existe remorso, ou não existe de fato arrependimento. É a mentalidade que está descrita em Romanos 1. Romanos capítulo 1 fala sobre esse tipo de mentalidade, né? Eu vou ler apenas do verso 28 em diante. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, ou em outra versão diz inventores de pecados, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que cometem tais coisas, não somente as fazem, mas também consentem com aqueles que as fazem. Então, meu irmão, se você observa uma situação dessa, e talvez você não seja praticante, mas você consente, você talvez até aprove quem faz e não liga, você tem que rever seus conceitos de cristianismo, tá? Você precisa. E ali o texto de Romanos 21 fala de vários tipos de pecados, né? Ou outra lista interessante, está em 1 Coríntios capítulo 6, uma lista de pecados, a partir do verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Em outra versão diz homossexuais passivos ou ativos. Mas eu vou além, porque a sodomia não acontece apenas entre homem e homem. Acontece também entre homem e mulher. E a Bíblia diz que o sodomita ficará de fora. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Né? A gente pode encontrar várias listas dessas relatando pecados que não são cometidos por ignorância, mas são pecados deliberados, pecados decididos, pecados frios, né? Pecados que realmente demonstram que se estamos afundados neles é porque não estamos em Cristo. Essa é a questão aqui. Jesus é suficientemente capaz e poderoso de perdoar todo o pecado, tanto da ignorância quanto o deliberado, desde que haja arrependimento. E agora eu preciso voltar ao tema principal, né? Estamos falando de Hebreus capítulo 5. Então o sacerdote estava ali para abrir ao pecador o caminho de volta a Deus, sempre que se arrependesse. Tá? O sacerdote deve ser um com os homens. Deve ter passado pelas experiências do homem para colocar toda a sua simpatia. Nisso Jesus é superior. Ele encarnou, ele viveu o que nós vivemos, sofreu o que nós sofremos, foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Ele experimentou as nossas dores, nossas fraquezas, ele experimentou nossas alegrias, então ele sabe muito bem quais são as fortalezas e as fraquezas do homem. Jesus é suficientemente capaz. Quanto mais a gente tem experiência na vida e já sofreu na pele dores, mais fácil fica de sentir a dor do próximo. Mais fácil é entender e compreender a dor, a angústia e o grau de intensidade de algumas tentações e se compadecer dessa pessoa. Né? Jesus passou por tudo isso. Né? Nisto Cristo é superior a todo sacerdote terreno. Ele foi um como os homens a tal ponto. O sacerdote terreno precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Eu
certamente todos os dias eu vou diante de Deus e digo: Senhor, perdoa os meus pecados. E o Espírito Santo vai trazendo à memória aqueles que eu porventura cometi, e ainda assim eu acrescento à minha oração: Deus, e se existe algum pecado oculto, revela-me, para que eu possa me arrepender. Para que eu não esteja de maneira nenhuma com as vestes manchadas diante do Senhor, mas com vestes resplandecentes, com vestes limpas e purificadas no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. É nosso dever estar diante de Deus. Primeiro por mim e depois pelos demais, depois pelo próximo, né? O sacerdote deve ser um homem que deve estar completamente comprometido com a situação humana, deve estar ligado com os homens pelo vínculo da vida, deve viver com eles, sentir com eles, conhecendo suas alturas e seus abismos. Jesus passou por isso, sentiu isso, viveu isso. Eu vou continuar no próximo vídeo. Por favor, não desligue, não perca, não fique apenas com essa primeira parte, tá bom? É importante que a gente continue logo a seguir no próximo vídeo.